Olá, boa noite a todos, tudo bem? Bom, um prazer estar aqui novamente com vocês. Agradecer aqui ao presidente e aos demais membros da diretoria do Cresce e a todos os corretores que estão prestigiando esse evento presencial e online, pessoal do TV Cresce. Agradecer a participação também aqui, meu pai, também é um profissional do segmento imobiliário aí, tenho um prazer de... Acho que é a primeira palestra que você assiste, né, minha e o meu irmão. Você vê, né, meu pai? É difícil vir, né? Mas um dia vem. Legal. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre transformação digital, sem entrar muito no viés de tecnologia, muito bit byte, porque senão eu vou confundir mais ainda a cabeça de vocês, acho que não é o intuito, né? Mas, na verdade, é trazer a transformação digital para a realidade das empresas. Tá? Parece que é um negócio muito simples, né? Falando sobre transformação digital no imobiliário. Acredito que alguns de vocês já estejam aí usando o WhatsApp, com mobilidade, dentro das redes sociais. Só que transformação digital, por mais básico que pareça ser, ela é um processo muito complexo. Tá? E aí eu tenho algumas teorias, tá, que a gente vem trabalhando. Eu sou empreendedor de empresa de tecnologia, então eu trabalho não só na parte de pessoas, mas na parte de processos de tecnologia. Então eu acredito que esses 3 pilares são fundamentais para qualquer transformação digital no imobiliário, principalmente para o corretor e também para as imobiliárias, porque são situações totalmente diferentes. Bom, sobre a palestra, então, vamos destacar as principais transformações digitais no segmento imobiliário, com a questão de ferramentas, algumas adaptações à mobilidade e utilização das redes sociais. Tá? E mudando um pouquinho a questão do caminho de como vocês conseguem se reinventar para se adaptar a essa mudança da transformação digital. Tá? Aqui vou falar sobre mim, mas vou passar esse slide aqui, porque já foi bem apresentado pelo doutor. Tem quem quiser me seguir e me convidar ali no LinkedIn, eu interajo bastante com muitas pessoas. Tá? No LinkedIn você consegue me achar por Ricardo Castro SP. Aí vocês podem me adicionar. Então eu tenho um network aí que a gente faz com muitas pessoas de diversos setores. Será um prazer ter vocês também no meu LinkedIn. Bom, eu vou passar um vídeo só para mostrar um pouquinho do que é essa transformação digital, tá bom?
Bom, vocês gostaram do vídeo? Esse vídeo é bem legal. Tenho outros também, mas esse aqui ele é bem impactante porque, na verdade, a gente até assusta com tantas coisas inovadoras, principalmente carros que hoje já tem câmeras que você não tem o vidro do para-brisa. Na verdade, ele é uma tela. Então, assim, a tecnologia tá correndo atrás da gente aí. A gente tem que tentar acompanhá-la da melhor forma. E dentro desse conceito, a gente tenta simplificar o que é essa transformação digital, tá? Porque hoje o mercado imobiliário ele já foi impactado com a tecnologia, só que ainda ela não chegou de uma maneira forte. Assim como a tecnologia chegou no mercado de táxis, né, com o Uber, na parte de locação e visualização de vídeos com o Netflix. Nos bancos, eu fui num evento no Nubank esses dias atrás, e o Nubank veio quebrando todos os paradigmas, tanto que você vê os grafites lá na empresa inteira, tem vários dinossauros pintados, eles chamam o pessoal de banco de dinossauro, né? Então, é uma apologia. Então, na verdade, assim, vocês percebem que o quanto que tudo isso mudou e a forma de se conseguir crédito, se chamar um carro, se alugar um filme, isso está chegando também para o imobiliário. Ainda não tão forte, mas a gente tem várias plataformas que nos ajudam a conectar com os clientes, mas ainda vai vir uma onda ainda mais forte, onde a gente, depois eu vou entrar mais no detalhe, onde a gente precisa hoje, pelo menos, saber o que está acontecendo. Tá? Para facilitar a adoção da transformação digital, nós tivemos que, eu participei de alguns eventos, cursos, a gente chegou num consenso de dar uma consultoria melhor, tanto para os consultores, para o pessoal de vendas, para as imobiliárias, empresas e brokers de vendas, de um conceito de que nós temos 3 pilares das empresas, que são as pessoas, os processos e suas tecnologias. Tá? Então, são esses 3 pilares que impactam diretamente. Pessoas, a gente está falando não só de clientes, mas também os próprios vendedores, no caso de vocês, corretores. Os processos são como, desde o processo de pré-venda, pós-venda e recompra. Então, tudo isso também é impactado, assim como a tecnologia. Hoje, tudo é tecnologia. A tecnologia deixou de ser um fim, então, tecnologia fim, o que é? Um iPhone. Então, o iPhone, hoje, ele é simplesmente uma peça peça tecnológica que ela se torna apenas um meio. Então, a partir da tecnologia, eu consigo trabalhar, consigo atender, falar com as pessoas, fazer videoconferência, uma série de situações. Então, ela deixou de ser, eu vou adquirir tecnologia simplesmente porque ela é uma peça tecnológica avançada e eu quero estar antenado com essas melhores coisas. Não, hoje a tecnologia, principalmente para as empresas, ela é um meio. Então, por isso que a gente faz essa análise separada. Bom, entrando no detalhe das pessoas, a gente vai falar aqui de alguns pontos que são críticos, tá? Com relação às pessoas. Há uma clara alteração de comportamento. Acho que todos já perceberam o comportamento das pessoas hoje. Então, se a gente parar para pensar, a gente está muito mais parado num aparelho do celular. Estava até conversando com a Cristiane do Cresce um pouco mais cedo, o quanto a gente fica refém de um equipamento, porque a gente mistura tanto a parte pessoal como profissional. Então, na verdade, a gente usa o WhatsApp para falar com os nossos amigos, nossos clientes, nossos fornecedores, qualquer tipo de pessoa, grupo de família, grupo de futebol. Então, a gente está muito apegado a isso. Tanto que isso está mexendo até no comportamento de ligações. Então, aqui, se a gente levantar, tem muitas pessoas que quase não fazem ligações. Eu posso falar que é muito difícil eu fazer alguma ligação, só se eu tiver alguma coisa importante, mas a maioria das coisas eu resolvo tudo pelo WhatsApp. Também, vamos pegar vendas há 15 anos atrás. A minha mochila tinha agenda, bloco de anotações, equipamentos, retroprojetor. Nossa, minha mala de vendedor era um negócio, acho que vocês também já passaram, para fazer uma apresentação sobre qualquer coisa, era um parto. Então, nossa, eu levava um equipamento aqui, mochila, notebook, que era dessa grossura. Cara, hoje, eu vou no cliente, eu só levo o celular. Por quê? Eu consigo fazer a apresentação, fazer videoconferência, tudo. Então,
tudo está levando a tecnologia para que a gente fique muito concentrado na mobilidade. Isso traz facilidade para nós e para os clientes. Então, essa clara alteração de comportamento muda não só no aspecto de interação entre as pessoas, mas de que forma que o seu cliente interage com você. Então, por exemplo, um corretor, quando ele conversa com o cliente, ele tem que tomar certos cuidados de abordar o próprio cliente pelos meios tradicionais de comunicação, seja por telefone e agora com o WhatsApp, que eu acho que a maioria de todos aqui. E-mail é a coisa mais rara do mundo, acho que ninguém vai conversar com um cliente mandando e-mail que o cliente acho que nunca vai responder. Mas a gente percebe a forma que essas alterações de comportamento, tudo está em cima do celular. Então, é muito mais fácil você conversar com o cliente falando pelo celular. Logicamente que é interessante atender pessoalmente, mas as pessoas que hoje nós atendemos presencialmente, elas também têm um comportamento bem diferente de alguns anos atrás. Então, são mais imediatistas, não tem muito tempo. Poxa, eu vou num lançamento de um produto, é difícil você segurar uma pessoa durante 1h30, eu fui ver outro dia um lançamento, ficar 1h30 mostrando todo aquele processo que é necessário para você conhecer exatamente o imóvel, só que é um negócio desgastante. Então, para muitos, eu fiz uma pesquisa de satisfação com alguns clientes, e nós percebemos a insatisfação de algumas pessoas na questão de serem atendidos. Aí tem alguma coisa estranha. Por quê? Poxa, você quer ser atendido, mas você não quer que seja tão bem atendido. É engraçado. Então, essas alterações que nós precisamos ter essa sensibilidade, eu vejo muitos corretores que se adaptam muito bem a isso e outros que ainda precisam se adaptar, porque ainda são muito do modelo tradicional de vendas, é mais uma cultura de cada um, tá? Isso aqui depois a gente pode se aprofundar, depois no meu site, lá no LinkedIn, eu posto bastante coisa sobre comportamento do consumidor, é bem interessante para vocês conhecerem. O futuro da geração Z, que é a próxima, que até 2020, ela vai representar 40% dos nossos consumidores. Então, são esses jovens que daqui a pouco já estão querendo adquirir imóveis, carros, e são essas pessoas que já nasceram, a geração Z já nasceu no mundo digital. Então, é um paradoxo que a gente tem que acompanhar, porque a cabeça dessas pessoas que já nascem no digital é bem diferente da minha. Então, até para mim, é bem complicado entender algumas coisas. Eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, ela fica brincando no tablet, hoje ela pega o tablet e fica lá com o dedinho, entra no Netflix, sai. E assim, é uma coisa até que a médica falou, cara, para de fazer isso, vai estragar a criança. Mas é que é da era dela, entendeu? Não tem como a gente ficar bloqueando. E a mesma coisa são a geração Z que já nasceu na era digital. Então, eles esperam muito mais do que simplesmente os modelos tradicionais de apresentação. Então, eles gostam de interatividade, esse mundo digital que vocês veem, apresentação 3D, vivência digital, isso se torna muito mais importante do que o próprio produto. Então, se vocês forem numa loja fast shop, cara, aquilo ali é um show de tecnologia, mas aí você está pensando em tudo que ele está te proporcionando, não em si o produto. Você acaba meio que saindo daquele produto, sai daquele valor que talvez você nem possa pagar, mas você se vislumbra com tudo aquilo que ele pode proporcionar. Então, na verdade, são os impactos que você consegue causar, que também é da mesma forma que o imóvel. O imóvel, a gente tem hoje diversas estruturas que você consegue ter exatamente uma visão mais impactante de um imóvel, seja ele até usado, reformado ou novo. Então, isso tem que ser bem trabalhado com esse tipo de geração que vocês vão atender nos próximos 2 anos aí. E nós temos alguns mitos no mercado que eu sempre ouço, eu procurei separar. Em algumas consultorias de empresa e até consultoria para algumas imobiliárias, alguns consultores imobiliários, eu já ouvi falar, esse assunto é só para empresas de tecnologia. Então, aí eu já falo, transformação digital não é só para empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia tem a obrigação de saber, assim como eu sou obrigado, eu vivencio isso.
posso te falar, a cada 6 meses, eu tenho que me reaprender tudo de novo. Então, eu até estou num curso de atualização de desenvolvimento, coisa punk de inteligência artificial, mas nossa, estou apanhando, mas é um novo mundo. Então, saibam que esse assunto de transformação digital não é só para empresas de tecnologia. São para vocês, é possível, tá? A questão de, não tem quem não se adapta à tecnologia. Claro que se adapta, todo mundo se adapta. Então, a tecnologia ela vem para ajudar. Basta a gente quebrar alguns paradigmas e falar, poxa, eu quero aprender isso aqui, eu quero estar junto de toda essa estrutura, no mínimo que eu não vou usar, mas que eu aprenda a linguagem das pessoas que estão dentro desse mundo, tá? Que são os nossos consumidores. Tudo se resume à experiência do cliente. Bom, nem tudo. Na verdade, assim, quando a gente fala em experiência do cliente, a transformação digital ela vem para impactar e trazer uma melhor experiência do cliente. Só que, quando a gente fala em pessoas, na verdade, nenhuma tecnologia substitui o carisma de um ser humano. Foi uma coisa que eu ouvi uma vez, eu falei, poxa, isso é verdade. Quem faz a tecnologia? É você. Então, na verdade, ela vai ser apenas uma máquina que vai executar exatamente o que você está refletindo. E se vocês perceberem, as pessoas que trazem a sua vivência, o seu carisma, aquele bom vendedor que tem aquela alma, que quer ajudar o cliente, que se interessa, que respeita o espaço do cliente, e ele usa a experiência do cliente não só pelo lado tecnológico, mas de que forma que ele quer usar. Porque em determinados momentos você não precisa de tecnologia. Aquele tete-a-tete de conversar, você precisa da tecnologia para te conectar com ele. E depois tem um lado humano. Então, em tecnologia, a gente fala da tecnologia híbrida, né? Que é o ser humano e da inteligência artificial, onde você usa a inteligência artificial para aumentar o potencial humano. Então, é exatamente isso. Por isso que eu falo, a transformação digital está para todos vocês. Basta vocês usarem isso como um meio e não como um fim. Só porque eu tenho um telefone aqui com todos... Eu tenho WhatsApp, eu tenho WhatsApp Business, eu tenho Instagram, eu tenho... Cara, você tem muita coisa e não usa nada direito. Então, é melhor você ter um canal, mas que entenda o que é esse canal, entenda o que ele quer trazer e quais são, de que forma que as pessoas interagem no Instagram, por exemplo. Eu tenho um corretor que pediu para mim, eu quero ter um Instagram, quero ter o Facebook, quero ter Twitter, quero ter tudo isso, você me ajuda, vamos implantar. Eu falei, cara, mas você tem tempo para gerenciar tudo isso? Não, então vamos partir para o Instagram e fazer ele de uma forma, porque você precisa entender as pessoas. Né? Então, assim, começa com um. E aí, se você entender como funciona esse mecanismo de impulsionamento, promoção no Insta, você vai para outros meios. Tá ok? A transformação vem de iniciativas pequenas. É exatamente isso que eu comecei a falar. São iniciativas pequenas. Poxa, eu vou pegar um Facebook, saber quem são as pessoas que estão no seu Face. Se você está no Face, você tem que mostrar... se você é um vendedor que você precisa interagir com várias pessoas, não adianta você ficar colocando posicionamento político, porque se você é de... Não que eu seja de alguma outra, mas se você é de esquerda, aí você posta coisas de esquerda, ou o seu cliente que é de direita já fica bravo. Então, a gente já vivenciou alguns meses aqui que familiares, amigos pararam de se falar, grupos de família, pessoas brigaram por causa de política. Imagina cliente. O cliente já vai te bloquear lá. Então, eu tento também me policiar, porque é um campo onde, se você está usando profissionalmente, você tem que deixar de ter o seu lado pessoal. Assim como o WhatsApp. O WhatsApp, com relação a pessoas, eu vejo, até fui atendido algumas vezes por alguns corretores, aí eu vi coisas absurdas, coisas muito legais, que eu até peguei para mim, para eu interagir, achei bem legais algumas técnicas que os vendedores usaram, mas coisas estranhas, como corrente, mensagens de ordem religiosa. Assim, por mais que você tenha me tratado muito bem, eu não tenho intimidade, né, com o vendedor, com o corretor. Então, essa questão de, recebi, vou mandar para todo mundo, não é porque eu estou me comunicando, mandando mensagem, que eu estou próximo do cliente. Então, tem que ter essa inteligência. Então, acho que são coisas que a gente precisa separar muito bem com a nossa postura profissional, principalmente porque, como ela é um meio,
E a gente acha que, por exemplo, todo mundo está suscetível a receber uma ligação, a mandar uma mensagem. Então, tem que ter essa cautela com relação às pessoas. Quem vai realizar a transformação digital é o setor de TI. Bom, isso é mais para imobiliárias, consultoras. Muita gente acha que o TI que tem que tomar a iniciativa de fazer essa parte. Não, o TI pode te ajudar, logicamente, mas o pessoal de negócio, o pessoal que está lá com o cliente, marketing, seja da imobiliária, tem a obrigação, e principalmente vocês que são corretores, vocês têm a obrigação de tomar essas iniciativas, de trazer a transformação digital, saber o que se tem que fazer, de que forma fazer, e ter, logicamente, se não tiver um departamento de TI, vai ter alguém de TI que vai orientá-los da melhor forma. Mas essa iniciativa parte de qualquer departamento, RH, com relação à gestão de pessoas. Então, isso tem que ter uma interatividade muito boa, porque hoje o mercado ele exige empresas que tenham uma sinergia. Se você é um corretor autônomo, então, assim, você tem que se aliar a pessoas que conhece, ou até contratar consultorias específicas para ter esse, que a gente chama de coaching tecnológico, né? Na verdade, então, a gente pode ajudar vocês a entenderem quais são os melhores caminhos, tá? Para isso. É possível esperar para vender, ou é possível esperar para ver, dependendo da história. É aquele negócio, vamos ver o que vai virar essa transformação digital e, dependendo, a gente vai... isso eu escutei de um cliente. Escutei dele 2 anos atrás, ele falou, cara, isso aí é muito complicado, vai demorar para entrar aqui, depois a gente vê. Quando ele me chamou para conversar, já era meio tarde, porque ele ia ter que gastar muito dinheiro, ele já perdeu muitos clientes, ele perdeu um ritmo, ele falou, poxa, ele me trouxe 3 empresas que seriam referência, falou, cara, eu quero chegar nesse patamar. Eu falei, ixi, então você vai gastar dinheiro, viu? Porque é tecnologia, é consultoria, é mudança de... Porque, assim, quando vocês vão inserindo no mundo de transformação digital, vocês estão aqui e aí vocês começam a evoluir como pessoa, profissional e empresa. Então, as empresas vão crescendo, você está lá embaixo. Então, para você chegar até lá em cima, vai demorar um tempo. Só que aquele que já está lá em cima, ele está indo de volta para cima. Isso é um exemplo, algumas grandes construtoras aqui em São Paulo, que são referências aí de mercado em atendimento, multicanalidade, transformação digital, os sites são magníficos. Então, para você chegar num nível daquele, poxa, tem anos, já estão trabalhando há 10 anos em cima disso. Mas ainda dá tempo para todos nós entrarmos nisso e, com certeza, evoluirmos nesse sentido. Basta desenvolver várias iniciativas digitais, é o que eu falei. As iniciativas devem ser de pequenas coisas. Não adianta querer fazer um monte de coisa. Eu, como tenho uma empresa, eu também fiz a mesma coisa. Fiz várias iniciativas, montei um monte de coisa. Para mim, que estou acostumado com tecnologia, virou um bolo que eu não consegui dar conta. Então, depois eu aprendi e falei, cara, faz uma coisa de cada vez. Tenta... tem um texto de Leonardo da Vinci que ele fala que a perfeição está nos pequenos detalhes, nas coisas mais simples. Então, se você fizer coisas simples, mas que faça bem feito, serão perfeitas. Então, é bem melhor do que sair e falar, não, sair daqui, vou criar meu Insta, meu Face, vou publicar. É ótimo, né? Então, tem pessoas transmitindo no Facebook, tem pessoal aqui postando, tá? Cara, é fantástico. Então, para chegar nesse nível, você tem que ter algumas pequenas iniciativas e, sim, inserir nesse meio. Bom, com relação a processos, a comunicação mais rápida. Bom, hoje, a necessidade que nós temos é de ter realmente uma comunicação rápida com o nosso cliente, porque ele exige. Então, se você já, como pessoa, já está inserida nisso, e você precisa criar um processo rápido, você precisa entender onde que eu estou hoje, seja corretor ou imobiliária. Poxa, que situação que eu tenho, quem são os meus clientes, de que forma que eu estou interagindo. É como se fosse que a gente chama um self-coach, né? Você está avaliando a si mesmo e sendo bem sincero com você mesmo. Poxa, será que eu estou atendendo bem meus clientes? Será que eu estou conseguindo passar melhor informação? Será que eu não estou sendo mecânico, reativo? Porque a gente vê algumas atitudes que, no mínimo, não prestaram muita atenção do que o cliente falou. Porque, poxa, o cliente está falando, eu já vi em algumas consultorias, o cliente está falando e ele pega e fala, é bem que mecânico.
Fala, cara, se atenta nos detalhes. E são os detalhes que realmente fazem a diferença. E isso está inserido dentro de um processo. Essa comunicação mais rápida, ela funciona em cima de integração de setores. Para imobiliárias, com certeza, acho que tudo gira em torno do corretor, mas o back-office, que a gente chama as pessoas do financeiro, o pessoal do administrativo, recepção, o pessoal até da limpeza, o pessoal da manutenção, todo mundo tem que estar envolvido. Não adianta vocês fazerem reuniões e não inserirem essas pessoas, porque elas precisam entender para que caminho a empresa está indo. E os corretores, que são os autônomos, logicamente que a maior força dos autônomos são o seu network. Network não só com clientes, mas com outros parceiros. É como se vocês tivessem... A melhor coisa do mundo é parceria. Quando você está sozinho, quando você está começando, a melhor coisa é parceria. São com outras pessoas. Geralmente, essas parcerias são melhores ainda se você estiver com pessoas totalmente diferentes de vocês. Então, se você é um corretor que faz uma região, você tem um tipo de venda de atuação, de imóveis, ou de região, você tem um outro parceiro que seja totalmente diferente. Por quê? Os perfis complementares te ajudam a ter agilidade e vai ver onde você não enxerga. Tá? E vice-versa, assim como você também pode contribuir. Então, essa integração é muito importante. A transparência profissional e organizacional. A transparência, lógico, de organização, porque uma instituição imobiliária ou corretor que não tem organização fica muito difícil, realmente não conhece, ele fica refém da sua cabeça, das suas memórias, para interagir com o cliente. Tem gente que sabe tudo lá no WhatsApp. Legal, se der um problema, se roubarem seu celular, até você resgatar algumas informações, se conseguir, o que acontece? Então, assim, alguns anos atrás, eu perguntei para um corretor, ele falou, poxa, minha vida inteira está nessa agenda. Aí ele foi assaltado, putz, levaram a agenda dele, contatos de cliente, um monte de coisa, o cara estava desesperado. Hoje, o que é? É o celular. Ah, mas eu não fiz backup no meu WhatsApp. Ah, não fiz backup das minhas mensagens. Cara, já era. Eu perdi, porque eu não fazia backup de WhatsApp, nunca fiz. Aí comecei a fazer, porque eu também uso ele também para o lado profissional. Então, esses processos de backup, de guardar, alguém sabe qual que é o maior bem? O que é o que tem mais valor no mercado hoje? Não é ouro, não é Bitcoin, que está... Né? Exato. Informação, dados. Então, informação hoje é o bem mais valioso. Você acha que uma dessas redes aí, Facebook, WhatsApp, por que o Facebook comprou o WhatsApp e pagou bilhões de dólares aí por causa dessa compra aí? Por causa de informação, ele tem todo mundo, tem bilhões de pessoas acessando. Então, a informação é muito preciosa. E para a gente também é. Então, se a gente tem todo um histórico, seja no celular, no CRM, seja em qualquer tipo de plataforma, a gente tem que tomar um certo cuidado. Isso está ligado na nossa organização. E a transparência profissional, porque hoje você está muito mais exposto. Poxa, já passei por uma situação muito ruim, que eu fui ver um imóvel uma vez, aí o cara fez um tipo de anúncio, quando eu cheguei lá não tinha nada a ver, não era daquele valor, aí falou, não, mas esse aqui já foi vendido, vem ver esse aqui. Putz, era 20% mais caro. E aí ficou me empurrando, eu senti meio lesado naquela hora. Eu falei, cara, como que você não sabe? Você falou comigo ontem. Então, assim, para mim já se queimou. E aí, para falar bem, deve ter umas 2, 3 pessoas que vão falar bem de você. Mas para falar mal, vão ter umas 10. Então, assim, você, como corretor autônomo, é o seu nome que está em jogo. Assim como é o meu, eu sou profissional da área comercial, conheço já bastante gente, é o meu nome, é o Ricardo. Então, se eu fizer uma besteira, qualquer coisa, eu não vou conseguir entrar mais em nenhuma empresa. E da mesma forma, são vocês. Porque aqui no Brasil ainda não tem aquela cultura enraizada do americano, que você tem um consultor imobiliário que trabalha para você, poxa, é como um advogado, o cara de confiança é o fulano de tal, é o meu corretor. Não existe, o cliente não é fiel aqui ao corretor. Então, na verdade, assim, mas vocês podem quebrar esse paradigma trabalhando dessa forma. Eu conheci um corretor num curso de coaching lá de Taubaté,
Cara, ele é uma figura. Esse cara, ele está bem estabilizado financeiramente, fechou grandes negócios, mas ele trabalha a imagem dele. Ele é um profissional que ele é respeitado em todos os lugares, as pessoas procuram ele, e, na verdade, ele falar que foi fácil, não. O cara investiu muito nele, investiu em tecnologia, investiu em processos, estudou. Não adianta estudar só sobre o mercado imobiliário. Tem que estudar tudo. Você tem que entender um pouco do mercado de saúde, você tem que entender um pouquinho, ou leia, conhecimentos gerais, entender um pouquinho sobre o mercado financeiro. Poxa, o que está acontecendo? Por que o dólar está subindo agora? Só porque o Bolsonaro assumiu? Não. Então, porque quando você tiver que conversar com o cliente, vocês vão ter conteúdo. Então, o conteúdo que a gente passa também ajuda. Então, logicamente, que essa transparência profissional é muito importante, talvez para alguns, não tenho certeza que a maioria aqui já tem essa postura, mas hoje se torna ainda mais necessário, porque as pessoas, principalmente as pessoas que compram imóveis hoje, elas se sentem um pouco abandonadas em termos de informação. Por mais que, sim, você tenha muita informação na internet, você olha lá nos portais, tá, mas e a vantagem de se comprar naquela região? Quem conhece a região? Cara, são vocês, né? Vocês estão ali, vocês sabem o que é melhor, vocês sabem o que é o melhor investimento, e não colocar cliente em fria. Ah, poxa, preciso vender isso aqui, vou ter que arrumar um cliente para vender isso aqui, porque o cara está me enchendo o saco. Então, vou enfiar para esse cara aqui. Às vezes nem é o melhor imóvel para ele, mas se você fizer uma boa venda, com certeza o seu perfil vai ser muito bem visto e lembrado por outros. Decisões baseadas em dados. Bom, como a gente falou, a informação é muito importante, dados por quê? Hoje a gente precisa, isso melhora o processo, por exemplo, se você tiver uma tecnologia implantada, um software, um portal, qualquer tipo de solução, bem organizada, você te ajuda a encontrar o melhor cliente para os imóveis que você tem no leque para ofertar. E se você não tiver, que tenha, lógico, as parcerias, que vocês trabalham muito bem, só que hoje faz muito mais sentido para a gente ganhar o tempo, porque se vocês não fazem muito bem isso, saibam que muitas pessoas estão fazendo, muitos corretores, muitas imobiliárias estão investindo pesado nisso, em parcerias, para achar o cliente, porque o mais difícil é achar o cliente. E se vocês têm muita informação, eu vejo que tem muita imobiliária que tem uma base de dados tremenda, só que ela não trabalha direito aquela base, por mais que seja atualizado, de que forma que você pode mandar conteúdo, criar um processo de comunicação e marketing, mesmo sem ter um imóvel para aquele. Às vezes, você precisa saber se aquela pessoa tem um potencial. Aí nós chamamos de marketing de conteúdo, que é o famoso inbound marketing, que é o quê? Criar notícias de mercado, mostrar para o seu cliente que dentro do processo imobiliário, vocês são consultores de bagagem. Então, você sabe como funciona o investimento. Então, ele já vai ver e o nome de vocês ou da imobiliária vai ficar na cabeça. Esse inbound marketing, tem algumas plataformas que já são bem estruturadas, que funcionam. Falar que é fácil, não é fácil, mas, com alguma ajuda, vocês conseguem trabalhar de uma forma muito boa e engajar o seu cliente. Tá? Isso aí é provado que traz resultados. Está tendo um evento lá no Sul, infelizmente não consegui, que tem lá 5.000 pessoas só para falar de marketing de conteúdo. Então, assim, as pessoas estão investindo muito nisso porque traz retorno. Acesso das informações. Os processos devem ser automatizados e compartilhados de forma virtual em tempo real. Ou seja, é sistema que vocês têm que ter e estar compartilhado com a equipe. Tá? Então, acredito que não seja nenhuma novidade. Quem tem algum tipo de sistema de atendimento, de gestão de cliente, tem aí na palma da sua mão a informação do cliente, para não ter que ficar esperando, deixa eu chegar na imobiliária, eu vou ver se eu tenho alguma coisa, ou eu vou ver alguma informação que eu preciso te passar. Cara, não precisa, você tem que ter tudo no celular. Se você está na rua, se você chega, vai só amanhã, que acontece muito, e eu vou te falar, esse tempo é muito precioso, porque a pessoa que é mais proativa e responde da maneira mais rápida ao cliente, não é que ele é um cara chato ou desesperado para vender. Não, ele é um cara preocupado em passar toda a informação e estar mais próximo do cliente. Se vocês tiverem sempre essa mentalidade, não se preocupe, vocês não estão sendo chatos.
Na verdade, vocês estão atendendo uma demanda de uma pessoa que está eufórica. Poxa, não é qualquer um que compra um imóvel, né? Então, ele precisa, que eu digo, não compra a qualquer hora. Mas, assim, a pessoa está ali e tem aquela expectativa e que isso se torne uma jornada prazerosa para ele. E isso só vai ser possível com vocês. Tá? A automação de todas essas atividades, tá? Então, isso é um grande ponto, que é o que eu falei para vocês. Entender o que é o cenário de vocês, pequenas ações e automatizar algumas ações. Uma vez por mês eu vou mandar, a cada 15 dias eu vou mandar um material para uma base de clientes, eu vou mandar uma mensagem, eu vou encaminhar para alguns clientes informações relevantes para esse mês, o que a Caixa, por exemplo, tem muita informação que a Caixa de incentivos para financiamento, você pode postar e a pessoa não vai achar ruim, eu nunca acharia, eu já recebi e achei até interessante, falei, poxa, que legal, o corretor mandou, depois eu fui pesquisar, poxa, legal, aumentou o limite, então bacana, são coisas que. Agora, se você só entra em contato com o cliente falando, e aí, já comprou imóvel? Tá, eu já ouvo, não, eu nem vou responder. Então, acabei de ligar, só hoje eu recebi 2 ligações. E aí, já está procurando imóvel ainda? Tá, você não perguntou se eu estou ocupado, mas nem falou, oi, tudo bem? Então, assim, são coisas que realmente você tem que entrar numa relação com o cliente mecânica, você vai criando essas atividades automáticas, mas você mentalmente já cria esse processo de abordagem mais personalizada, não só sendo imediatista, porque você, eu preciso ligar rápido porque eu tenho uma quantidade de ligações para fazer. Cara, para o cliente pouco importa isso, ele não está querendo saber se você precisa fazer 10 ligações, 20 ligações, ele quer ser bem atendido. É melhor você fazer menos ligações e serem ligações mais produtivas e mais próximas do cliente, certo? Organização do processo de trabalho como home office e espaço de coworking. Serão realidades que realmente funcionam. Acho que muitos também trabalham em home office, até tem um grande consultor imobiliário que eu ajudo ele, e ele trabalha em casa, e quando ele precisa fazer reuniões, ele usa o espaço de coworking. Não sei se todo mundo conhece o que é um coworking. Tá, um espaço compartilhado, tem vários aí na Paulista, Zona Sul, Zona Norte. Eu uso, as nossas empresas ficam dentro de coworking. A gente só vai lá para fazer reunião e reuniões semanais com as equipes para alinhar algumas coisas. Mas coworking é bem legal. E eu achei que eu nunca ia ver um escritório de advocacia num coworking. É uma coisa de louco, né? Então, não é nem questão de segredos, é questão de estrutura, porque geralmente o advogado ele quer ter aquele estante com os livros, acho que é até válido, acho que muitos escritórios tradicionais não mudam e devem manter isso se você tem condições de se manter, só que são advogados novos que não viram a necessidade, então são pessoas jovens, até já vi corretores também, já vi que tem corretores com sala privativa, e é legal no coworking que você tem um processo clean, onde o coworking cuida de tudo, o cafezinho, você precisa fazer uma reunião com o cliente, você reserva lá e paga por hora, paga lá R$80 por hora, se você for fechar um custo mensal, é muito mais barato. Sim, ganhamos em custo e em qualidade, exatamente. Essa questão de coworking, home office, é muito interessante porque você sabendo lidar com isso, você fala para o cliente, poxa, vamos fazer uma reunião, vamos fazer aqui no nosso escritório, ele chega, ele vê um lugar todo bonito, você vai pagar barato, principalmente para os autônomos, é um lugar até que legal, se quiser depois eu posso até recomendar alguns que eu uso lá também, eu achei bem interessante os valores, e você realmente fazer um atendimento legal, na cabeça do cliente, principalmente se for uma região da Zona Sul, o cliente está lá na Zona Norte, tem pacotes que você pode usar um coworking lá da Zona Norte, sai daqui para lá, tem tudo que trouxer comodidade para o cliente é válido, tá? Então, são questões que estão mudando e trazendo, você pega, como eu falei, história de advocacia, poxa, é tudo digital hoje, você não precisa daqueles livros, né? Então, poxa, você tem tudo lá no notebook, você acessa, faz um atendimento, achei bem legal. Aí eu conversei com eles lá, e a cabeça deles é um pouco diferente, mas são realidades, né? Cada empresa tem esse tipo de realidade, não é porque eu quero ser moderninho que todo mundo precisa ser moderninho, né? Então... Oi? Desculpa.
Sim, tem empresas que têm a sua cultura em si, que tem que ser respeitadas. Mas quando a gente fala em transformação digital, muitas empresas que são tão tradicionais, elas estão se rendendo porque a tecnologia ajuda os processos deles. Depois eu vou entrar no detalhe em tecnologia, aqui, saindo da parte de processo, e aí a tecnologia ela vem para ajudar nessas questões. Então, a gente precisa estar sempre bem antenado. Sim, sim. Sim, exatamente. Tem essa questão que os clientes falam, poxa, que estrutura bacana, é o valor do custo, principalmente para nós que não podemos ter um custo mensal alto, porque isso vai refletir, para empresas de consultoria, a gente tem que colocar isso no preço para os clientes. Mas quando a gente usa, principalmente para corretores, como você recebe no sucesso, então a sua margem para se trabalhar melhora muito, né? Porque senão você tem tanto gasto, quando você vender um imóvel é para cobrir os custos da sua operação. Então, na verdade, é mais esse intuito. Então, essa transformação digital ela veio para facilitar a vida da gente. E acompanhamento do desempenho. Eu acho bem interessante porque processo, vocês têm que analisar o desempenho de vocês. Não é porque vocês são individuais ou o pessoal da imobiliária não tem tanto controle, assim, que eu digo, não tem tanta obrigação, fala, poxa, eu vou me cobrar? Sim. Então, poxa, quantas ligações eu fiz hoje? Eu tenho um treinamento que eu dou sobre gestão de tempo, e lá a gente fala a questão de se montar um mapa mental e depois você criar uma rotina, onde no dia anterior, você já se planejou para o dia posterior, e no dia você faz todas as atividades dentro do seu cronograma, lógico que tem as atividades que você sai fora da rotina, mas você tem que ser comprometido com o que você se propôs a fazer naquele dia. E aí, no final do dia, você senta em casa e mentalmente você fala, poxa, o que será que eu fiz isso daqui? Poxa, eu fui produtivo? Eu já sentei várias vezes e falei, cara, fui totalmente improdutivo hoje, não consegui fazer metade do que eu queria. Então, aí eu pego, me planejo para o outro dia e aí eu vou me avaliando. Isso vai me motivando. Então, eu acho que isso também é legal para a gente medir o nosso próprio desempenho, porque senão nós passamos o mês, quando a gente viu, a gente produziu pouco, não tivemos resultado, e não ser imediatista só porque vendeu. Eu vendi? Pô, legal, página, próximo cliente, sempre buscar no processo mais, nunca atender só o que você se planejou, mas sempre a mais. Sim, melhoria contínua. Tá? Então, é uma coisa que a transformação digital, ela é exatamente isso, melhoria contínua, em cima das ferramentas, em cima do processo, e é um negócio que assusta a transformação digital, só que não tem como fugir. Ou a gente se adapta, ou a gente vai ficar fora do melhor das fatias do bolo. Né? Bom, aí tecnologia. Quais são as tecnologias que estão impactando o mercado imobiliário? Contratos digitais. Alguém já ouviu algum? Pode levantar a mão. Contratos digitais? Como que funciona? Tá. Então, é bem interessante, eu até já assinei 2 contratos de clientes que me mandaram a minuta contratual por e-mail, eu fui lá, fiz o meu usuário e senha, tudo criptografado, tudo certificado, digital, e você assina e isso tem valor jurídico. E da mesma forma, isso serve para ser usado naquele pré-contrato que vocês pedem para assinar, para fazer a apresentação do imóvel, para demonstrar o imóvel, que se assina lá para garantir o comissionamento. Então, tem alguns, e também de compra e venda de imóveis. Esses contratos você consegue introduzir de uma maneira muito simples. Eu vi que tem um pacote bem interessante, se não me engano, é $40, que é dessa empresa Doxin, tá? Se vocês quiserem anotar aí, para depois verificarem. E é um valor bem interessante, e isso te traz uma percepção junto ao cliente de uma forma diferente. Fala, poxa, essa empresa realmente ela está inserida para facilitar a minha vida. Por quê? Ricardo, você pode vir aqui na imobiliária amanhã? Não posso. Depois de amanhã. Pô, às vezes você fica 3, 4 dias para conseguir que o cliente vá lá para assinar um documento. Você está tomando o tempo do cliente. E não só do cliente, você está atrasando a sua venda. Então, isso pode ser feito a partir de contratos digitais. Esse é um exemplo, tá? de um serviço que eu achei interessante, barato. Tem outros mais caros, mais complexos, mas esse aqui vocês mesmos conseguem fazer. Lógico, se tiver um projeto de transformação digital, isso aqui está incluído dentro do pacote para
dentro da parte de processos e tecnologia. Sim, e justifica, porque na verdade você vai deixar tudo armazenado, não precisa digitalizado, não precisa ficar tendo aquelas pastinhas, é tudo bem seguro, tá? QR Code nas placas de locação e venda, QR Code, como vocês preferirem. Então, é bem legal, porque no começo muita gente fala, poxa, eu vou pôr isso aqui, ninguém olha. Na verdade, você pode pôr toda a informação do imóvel, ou você pode colocar um link do imóvel que vocês colocam no site. Por exemplo, todo imóvel, quando você coloca no site da empresa, ou você hospeda em algum lugar, ele vai gerar um link. E aí você tem um gerador de QR Code, que aí eu, por exemplo, eu chego lá naquele imóvel e falo, poxa, que bacana, eu vou ligar aqui para pegar a informação. Não, eu pego aqui a informação e já me vem tudo listando em tempo real, não tenho que... Isso vocês podem colocar de uma maneira bem simples, como um adesivo na placa, e as pessoas usam. Tem, na verdade, assim, quando ele perguntou se, quando o cliente consulta, se tem como saber. Tem. Na verdade, você, se colocar no site, você sabe quantas vezes foi executado aquela URL, que é o endereço do site. Logicamente que tem que ser uma parametrização feita por quem usa, quem cuida do site, é uma parametrização bem simples, mas você consegue saber se... não quem foi necessariamente, mas você consegue saber quantas vezes foram clicadas. Logicamente que você pode jogar para uma parte que a pessoa coloca só o nome e e-mail e depois você dá as informações do site, que é legal porque você capta a informação inicial de contato do cliente, mas também ele também pode colocar r@r.com.br. Mas, se a pessoa estiver interessada, o que ela faz? Ela coloca o e-mail. E não vejo problema nenhum. E com e-mail dá para a gente fazer muitas coisas. Tá? Visitas em tour 3D com óculos de realidade virtual. Isso aí já é mais feito pelas construtoras, em alguns lançamentos, é bem legal. Ou agora já tem alguns serviços que você consegue contratar para, eu tenho um imóvel que tem um respaldo do vendedor, que ele quer que você trabalhe você pode oferecer alguns pacotes de venda daquele imóvel para ele. E nesse pacote você pode incluir uma filmagem 3D, tem um aplicativo específico que dá para você fazer filmagem 360, e o óculos é fácil, você compra um óculos com um celular, você tem um aplicativo que você baixa, pega aquela foto, em 3D você consegue criar aquela sensação que ele está dentro se você estiver visitando a sua imobiliária, que dá a sensação que está no imóvel. São ferramentinhas que são coisas legais, mas a gente precisa ter um certo cuidado para se criar essas coisas. Mas são sensacionais, ela dá um impacto. Eu vejo muito isso em lançamento, né? Lançamento pessoal faz stand lá de vendas, você consegue fazer a projeção do imóvel, como vai ficar, principalmente quando não tem imóvel, né? Ainda. Exatamente, trabalhando com a emoção e, na verdade, a gente está mexendo com o sonho das pessoas. Então, se você não impactar um sonho e trazer ele para aquele momento glorioso que é a venda, você não consegue efetivar algumas coisas. Tá? Uma situação que é bem legal, por exemplo, tem uma ferramenta que eu uso, até num formato simples, é gratuito, chama Appear.in, que é de videoconferência. Todo mundo sabe que é videoconferência, tá? Onde você conversa. Tudo bem, hoje tem o WhatsApp, que você você chama, conversa com a pessoa, mas se você for conversar com alguns clientes que estão dentro de uma empresa, ou uma reunião mais formal, que você precisa transmitir informações que estão na sua tela, esquece o WhatsApp. Usem Appear, que é o quê? Appear.in. O Appear é uma ferramenta gratuita no primeiro momento, depois se você quiser contratar, custa R$25, mas ajuda, por exemplo, aqueles clientes que estão fora de São Paulo, que estão viajando, ou então você está longe, trânsito, você consegue fazer várias reuniões com os clientes. Eu faço muitas reuniões com cliente, fornecedor, com sócios da empresa. Então, a gente faz tudo via Skype. Que o Appear, na verdade, ele é via browser, você não precisa implantar nada. O Skype já tem que baixar. Mas o Appear você entra, chama a pessoa, interage, eu quero compartilhar minha tela. Eu quero te mostrar essas imagens aqui do imóvel. Na verdade, dá para você fazer exatamente o que você faz presencialmente via sistema. Então, essa plataforma é bem legal. Posso te falar que até o pessoal de tecnologia, poucas pessoas conhecem, assim,
pelo que eu vi, não tecnologia, mas o pessoal de grandes empresas conhece isso aqui. Tá? WhatsApp Business, bom, acredito que muita gente aqui deve usar, porque eu estava vendo, passei aqui, eu já vi o ícone de alguns aqui que usam o WhatsApp Business. O WhatsApp Business é fácil também, não tem muito segredo, mas é como eu falei para vocês, é possível você criar links personalizados e você coloca em tudo que é lugar, colocando num QR Code, por exemplo, no QR Code eu quero que o cara me chame pelo WhatsApp, você coloca lá, me chame no WhatsApp e converse comigo agora. Pô, você não vai ficar colocando o número do cara, tem um link, você põe, bate lá, ele já chama a URL do WhatsApp e você já começa a interagir, já matou um pedaço da comunicação. Chatbot, falar bem rápido, isso aqui é um assunto meio polêmico, né? Porque uns acham que é legal, outros acham que não é legal, mas eu vejo que é uma estrutura bem interessante para o mercado imobiliário, que é um futuro para quem trabalha em corretoras, onde pode ajudar bastante, se você tiver um chatbot bem legal, para passar informações essas informações básicas do empreendimento e já te trazer informação para fazer a continuidade do atendimento. E CRMs, né? É vital que todo mundo tenha uma plataforma de gestão de clientes, onde você cadastre, a maioria aqui, não sei se usa ou não, mas como que eu vou cadastrar toda a minha base de clientes, que é a coisa mais principal. A maioria tem Excel, mas pô, toda vez que eu tenho que consultar, abro o Excel. Então, tem duas ferramentas, eu vou falar uma, né? A Chroma, que é a nossa, né? Chroma CRM, que é a nossa ferramenta de gestão de clientes, marketing, vendas, atendimento, tá? É uma ferramenta bem completa, a gente tem até uma parte de produtos que a gente consegue personalizar para imóveis, e tem a parte tem uma outra empresa, que é um software, Agendor, que é bem conhecido, conheço o pessoal lá, a ferramenta cresceu fantástico, é uma ferramenta barata, e você consegue gerenciar seus clientes, colocar oportunidades, ter um mínimo de organização, pagando um valor bem acessível. Acessível, que eu digo, não sei se custa 40, 50 reais por mês cada licença, mas é bem interessante. Então, eu sempre indico essa ferramenta, que você começa com a agenda, ou se você precisar de outras estruturas, você pode migrar, ou também quiser usar ferramentas de inbound, o Chroma tem também essa estrutura. Tá? Plataformas de negociação de imóveis, bom, falar o que você já conhece, né? Então, tem Imóvel Web, Zap, Viva Real, Quinto Andar, né? Que tá bombando aí, com relação à parte de locação. Newcore, que é uma plataforma nova. O Apartamento.você, também, que é um outro amigo meu que veio do mercado de construtoras. E agora está surgindo o app do imóvel, né? Que eu também não conhecia muito bem, eu comecei a fazer algumas pesquisas, eu vi que vem crescido bastante, e o Hubers, né, que é uma plataforma, um site que vem com uma proposta bem interessante. Então, vocês estão vendo que, saindo dos portais tradicionais, já começam a surgir plataformas que venham ajudar não só os clientes, mas como os corretores, unir. E é uma tendência muito forte a surgir uma nova plataforma, que a gente também está pensando nisso, uma plataforma que faça a mesma coisa que o Uber fez com os táxis, uma plataforma que o Nubank fez com os bancos, o Netflix fez com filmes, mas também surgiu uma plataforma que faça a mesma coisa para o mercado imobiliário, mas que una como uma rede social todos os clientes, os vendedores, construtoras, parceiros. Está faltando uma ferramenta ainda assim no Brasil. Não existe, eu não conheço. Então, eu acho que é uma oportunidade bem bacana e tem muita coisa boa para vir no ano que vem. E criptomoedas, né? E contratos. Então, já estão usando criptomoedas para pagar apartamentos, que são bitcoins, né? E os contratos sendo assinados em blockchains. Alguém já ouviu falar em blockchains? Na verdade, os blockchains é como se você tivesse... São vários servidores na internet. Imagina que você tem um livro e esse livro ele tem as páginas são espalhadas por diversos servidores. E aí essas páginas ficam espalhadas. É difícil você quebrar a criptografia, mas são transações financeiras e tem acreditações legais em cima de contratos que são feitos e firmados em cima de blockchain. Tem por um lado positivo, por um lado negativo, é legal vocês pesquisarem nesse formato.
Bom, e onde fica o corretor ou a corretora de imóveis nos próximos anos? O que prevemos para 2025? Bom, o que eu vejo é a mesma coisa que está acontecendo também com os advogados. Hoje, principalmente nos Estados Unidos, com a inteligência artificial e as tecnologias, você não precisa de muitos advogados para analisarem coisas muito simples. Na verdade, você consegue, com a tecnologia, analisar processos, analisar com o uso de deep learning, né, que inteligência artificial, você consegue projetar insights e possíveis tendências de acordo com alguma situação específica. Tá? É uma tecnologia bem avançada e que isso acontece no mundo dos advogados, que é um pouco parecido, mas não em questão de venda, mas a questão de complexidade do setor. E no segmento imobiliário, é a mesma coisa. As tecnologias vão surgir para trazer e dar mais autonomia ainda para o cliente. Então, os clientes que forem se adaptar a essa transformação digital, eles precisam pensar como os clientes pensam. Então, assim, nós vamos ter pessoas muito mais focadas dentro de um contexto digital, e você vai precisar se amparar nesse formato, porque senão as pessoas que ficarem no mundo só offline, elas vão perder muitas coisas que acontecem no mundo online. Tá? Então, é uma tendência que até 2025, as plataformas e redes sociais para segmento imobiliário, já existem algumas nos Estados Unidos e na Europa, que já funcionam muito bem, já começaram a visualizar aqui no Brasil como um grande potencial para introduzir essa inteligência de negócio, inteligência artificial. Tá? E é o que a gente projeta para esses próximos anos. E eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado pela atenção. Espero ter passado um pouquinho, eu sei que foi bem corrido. Tem muita coisa para falar, mas é mais para dar um insight para vocês, quem quiser. Tem o meu e-mail aqui, ricardo.castro@cognibrasil.com, que é uma outra iniciativa de uma empresa que a gente tem de inteligência artificial. Pode mandar um e-mail para mim, que eu mando essa apresentação para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, que dentro do possível eu vou procurar responder todos vocês, tá bom?